Terminou em São Januário, derrota do Vasco pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1 a 0 em cima do Vasco. E o sentimento do torcedor é de muita tristeza. Eu diria que é mais de tristeza do que de indignação, do que de ódio, qualquer outra coisa. Porque o Vasco vai passar essa parada pra Copa do Mundo. 50 dias aí mais ou menos, na zona de rebaixamento. Sendo que o Vasco tinha 2 jogos seguidos em casa no Campeonato Brasileiro. Tinha tudo pra dar uma arrancada e terminar na parte de cima da tabela. Mas o Vasco perde por 3 a 0 pro Bragantino, em um jogo humilhante, que poderia ter sido um placar maior. E hoje em uma partida disputada, no qual o Atlético Mineiro soube aproveitar melhor as suas oportunidades de gol. O Vasco perde pro Atlético Mineiro por 1 a 0. E, assim, ficou um sentimento também de fim de ciclo para alguns jogadores no elenco do Vasco. Mas se tem um recado que esse resultado passa, é para a diretoria do Vasco. É pro Pedrinho, pro Edmar Lopes, pra família Lamaque, que quer assumir o Vasco. Que o Vasco precisa de reforços urgentemente. Para algumas posições que eu já falo aqui com vocês, e isso me deixa muito chateado, cara. Há quanto tempo você que me assiste aqui não viu falando que o Vasco precisa de um primeiro volante? Há muitos meses. Coloca aí para mais de um ano que eu falo, o Vasco precisa contratar um primeiro volante que chegue para ser titular. E como que surge esse gol do Atlético Mineiro em cima do Vasco? Em mais uma disputa perdida pelo Barros no corpo a corpo contra o Renier, que ele consegue girar, faz uma finalização perigosa e o Léo Jardim consegue espalmar fazendo a defesa. Mas eu tô cansado de falar com vocês como o Barros não é um jogador para ser titular do Vasco. O Barros é um reserva ok, um jogador para você ter ali compondo o elenco. Mas quando você faz um planejamento sério, com pessoas capacitadas, e aí que eu não tô duvidando da capacidade de quem trabalha no scout do Vasco, mas estou falando que teve um erro de planejamento muito grande quando você não contratou um primeiro volante na janela de transferências. Algumas posições eram prioridade, e eu sempre falei com vocês, uma das grandes prioridades que o Vasco tem é contratar um primeiro volante titular. Não contratou. O Vasco tem o Barros, que é um jogador que corre, que se esforça, mas que tem suas dificuldades técnicas. É um jogador que tem dificuldade em duelos. E hoje, o Vasco perde mais uma vez, não só por causa do Barros, mas só para escancarar esse problema. Se o Vasco não contratar um primeiro volante nessa janela, o Vasco estará fadado a ficar o tempo todo flertando com zona de rebaixamento. Mas tem alguns torcedores do Vasco que endeusam o Barros, nunca fez nada pra isso. Não, eu tô falando que ele é o culpado do que vem acontecendo com o Vasco nesses últimos jogos. Mas é óbvio que é um jogador que tem o carinho da torcida muito mais pelo fato de ser cria das categorias de base, por ser um jogador que corre, que se esforça, do que de fato pela sua qualidade técnica no jogo, pelo que ele influencia no jogo pro Vasco. O Vasco mais uma vez perde um jogo de campeonato brasileiro com um erro em jogada de bola parada. O Robert Renan tá encaixado no Vitor Hugo, o Thiago Mendes tá encaixado na marcação com o seu, o Nuno Moreira com o seu, o Rojas também tá marcando o seu jogador, o Cuesta tá marcando aqui também o seu jogador, tudo encaixado. Só que nesse momento aqui, o Robert Renan, ele não acompanha a movimentação do Vitor Hugo, ele tá seguro de que ele tá marcando a zona, que se a bola cair naquela zona, ele vai conseguir afastar. Só que isso não acontece, o Vitor Hugo vai um pouco para trás, confunde ali, vai no Thiago Mendes, tenta tirar um pouco o foco na marcação do Vasco, o Robert Renan mapeia, vê o movimento do Vitor Hugo, e o Bernardo vai fazer essa cobrança justamente ali, nesse duelo entre o Robert Renan e entre o Vitor Hugo. E no duelo aéreo, o Vitor Hugo subiu melhor, conseguiu dar direção ao cabeceio muito bom que acaba vencendo o Léo Jardim. Mas o Robert Renan perdeu o duelo aéreo. Não pode perder duelo aéreo. Zagueiro não pode perder um duelo aéreo desses. É óbvio que vai acontecer. Ele é um ser humano. A gente não tá falando de um robô. Mas vem acontecendo com recorrência na zaga do Vasco. O Vasco é um time que perde duelos o tempo todo. E perde jogos muitas vezes, nem por conta somente porque o adversário tem uma qualidade técnica superior. Muitas vezes é porque o Vasco perde duelos aéreos, duelos físicos. E assim vai acumulando perda de pontos importantes no campeonato brasileiro. Em um jogo que o Vasco até começa bem, 1 minuto de jogo tem chance com o Spinelli, que o Everson acaba fazendo uma boa defesa, o Spinelli que não consegue marcar gols, o Vasco, assim, ficou também visível no jogo de hoje, como o Vasco precisa buscar um centroavante, urgentemente, que chegue para ser titular, então só vai escancarando mais carências no elenco o tempo todo. Depois o Vasco tem uma chance com o Rojas, grande defesa do Everson, que foi assim, talvez o cara da partida, fez grandes defesas pelo lado do Atlético Mineiro. O Vasco ainda cria mais algumas situações de perigo, o Atlético Mineiro também cria suas situações de perigo, alguns chutes do Renier, e assim, é inadmissível
Cuesta e o Robert Renan perderem vários duelos durante a partida pro Reinier. Vários duelos físicos perdendo pro Reinier, que nem centroavante é. O Reinier é um meia que jogou improvisado como centroavante, porque o centroavante do Atlético Mineiro sentiu ali no aquecimento, sentiu antes do jogo e não foi pra partida. O Reinier deitou em cima da zaga do Vasco, em vários momentos. Ele poderia ter marcado aí 1, 2 gols fácil na partida. Só vencendo um duelo no corpo a corpo contra a zaga, volância do Vasco. O Vasco perde esse controle de jogo, o Atlético Mineiro sobressai em alguns momentos taticamente por alargar o campo. O Atlético Mineiro jogava com 3 zagueiros, alargava o campo com seus 2 alas. Tinha Bernard, tinha o Coelho jogando um pouco mais à frente como se fossem meias, alternando por dentro e fora. E o Reinier jogando como centroavante. O Vasco com alguma dificuldade na hora de fazer a marcação, mas um confronto equilibrado. No primeiro tempo, se tu pegasse os dois times tiveram suas oportunidades de gol. O que definiu de fato o jogo foi a bola aérea. Foi o Robert Renan perder o duelo pro Vitor Hugo. E assim... Futebol é muito detalhe. No detalhe, o Vasco vai lá e perde o primeiro tempo. No segundo tempo, o time do Vasco muito nervoso. O único jogador a se destacar de segundo tempo do Vasco é o Cuiabano. E tu vê que é um jogador que tem mais qualidade do que os outros, mas muitas vezes o Cuiabano ele não ganha nem as jogadas por conta da qualidade. Ele ganha por conta que ele é um jogador forte fisicamente. E é o que eu falo pra vocês. O Vasco, quando tem jogadores que vencem seus duelos físicos, consegue sobressair nos submomentos do jogo. Como, por exemplo, o Cuiabano em vários lances. Ele disputa fisicamente, vence, mantém o Vasco no campo de ataque, gera perigo, gera um caos ali pelo lado esquerdo. Mesmo assim, sentindo muita falta do Andrés Gomes ali pelo lado esquerdo do time do Vasco. Sentindo falta desse jogador do 1 contra 1. Um com característica diferente. O David tem uma característica completamente diferente. O Vasco não tem nenhum outro extremo pegar de fato ali para jogar pelo lado esquerdo, que tem essa característica do 1 contra 1. Então o Vasco no segundo tempo praticamente não criou nada, teve 1 ou 2 lances no máximo de perigo, que eu tô me lembrando agora aqui de cabeça, só a finalização de fato do Adson que gerou um grande perigo ali para o Atlético Mineiro. Algumas bolas passaram pela área, mas faltou mais uma vez centroavante pro Vasco para colocar a bola para dentro das redes. A bola até passa pela área, alguns cruzamentos muito ruins, é bem verdade. Destacar também o jogo muito abaixo do Puma Rodrigues. Eu falo pra vocês que é um lateral nota 5, nota 6. E aí, às vezes, o Puma faz um jogo nota 7, nota 8. E aí, pronto, a torcida já... Ah, Puma. Não é, cara. E o jogo se arrasta, o Atlético Mineiro faz cera, o que é normal do futebol. Quem tem que coibir isso é o árbitro. O Anderson Daronco não coibiu, deu somente 6 minutos de acréscimo. Tava doido pra acabar o jogo, pra ir pra casa, pra, sei lá, fazer o que o Anderson Daronco e o técnico Renato Gaúcho fez, substituições. Mas se tu pegar o banco de reservas do Vasco, que vergonha, hein? Que vergonha o banco de reservas do Vasco. Um time que investiu 100 milhões na janela. Eu sei que isso não é muito pro futebol atual, mas o Marino tá machucado. O Brenner tá machucado. E eram as únicas opções do Vasco mais experientes pro ataque. O Vasco tem uma chance até de gol com o Bruno Lopes para uma defesa do Everson no segundo tempo, me lembrei. Coloca o Zucarello, tem que colocar os meninos da base, lançar os meninos da base. Mas tu olha pro banco de reservas do Vasco, extremamente carente de opções. Não tem opções, era somente hoje a molecada da base. Vai lá, pega essa granada. Era praticamente isso, com a pressão que tinha, para conseguir um resultado positivo, que não conseguiu. Você tem dois lados agora. Um lado muito negativo, que é o fato do time estar na zona de rebaixamento, é dolorido, é sofrido. Mas o lado positivo é que o campeonato não terminou e que o Vasco ainda tem possibilidade de se recuperar nesse campeonato brasileiro. Basta a diretoria do Vasco investir da forma correta, sanar as carências do elenco. Zagueiro pelo lado direito, primeiro volante, com urgência, talvez um lateral direito. Por mais que você tenha o Puma e o Paulo Henrique, nenhum dos dois hoje me passa confiança. Mais um segundo volante para revezar com o Thiago Mendes. A gente vê vários jogos com o Thiago Mendes terminando exausto, não tem ninguém para entrar na função dele de mínima qualidade. O Vasco precisa de outro camisa 10, porque o Rojas sentiu hoje o jogo no segundo tempo. Quando ele começou a errar 1, 2 vezes, a torcida começou a chiar, ele sentiu. É um jogador jovem que vai sentir. Obviamente, apesar de eu achar que ele tem uma boa qualidade, mas o Vasco não pode ter somente o Rojas como opção de camisa 10. Precisa de mais ponta também. Sai o Adson, tem que entrar, garoto da base. Só tem o Andrés Gomes, que é bom de 1 contra 1 para drible pela esquerda. E precisa urgentemente de centroavante. Cá entre nós aqui, pelo menos 5 reforços com nível de titular o Vasco precisa. Para brigar de fato por titularidade. Jogadores prontos. Tu pode até contratar jogadores aposta, ok? Beleza? Mas já diz o nome, é uma aposta. Pode dar certo, pode ser que o cara demore a se adaptar. Vai chegar em um clube que é uma panela de pressão prestes a explodir o tempo todo. Uma coisa é você contratar uma aposta com o teu time que é o líder do campeonato. Tu já tem um jogador pronto para a posição, ele entra, vai ganhando ritmo, vai se adaptando, daqui a pouco ele tá pronto.
Outra coisa é tu colocar esse cara em uma situação que ele vai estar pressionado. Será que ele é forte mentalmente pra isso? Poucos são fortes mentalmente de aguentar jogar no Vasco com a pressão que tem o tempo todo. Está escancarado. Espero que a diretoria do Vasco tenha entendido esse recado. Ainda há tempo de salvar a temporada, mas eu não posso fazer nada. Você que é torcedor que tá me assistindo, tu não pode fazer nada. A gente pode reclamar, brigar. Mas de fato, quem pode fazer é quem tem o poder. Nós só podemos torcer, como já diz o nosso nome, torcedores. E assim foi Vasco versus Atlético Mineiro. Cara, o jogo começa bom pro Vasco. Eu acho que isso é o que mais deixa o torcedor chateado, porque é um jogo que claramente o Vasco tinha condições de vencer. O Vasco começa bem com essa cabeçada do Spinelli, começa pressionando o Atlético Mineiro, de chute aí com um pouco de perigo do Nuno Moreira, e o jogo se apresentava favorável pro Vasco, com espaços, o Atlético Mineiro marcando de uma forma mais frouxa, com o Vasco conseguindo gerar perigo. O Vasco começou bem a partida. Não é que o Vasco começou esse jogo mal. O Vasco começa com possibilidades de sair na frente do placar. E hoje um jogo bem abaixo do Rojas, né, cara? Bem abaixo. Não conseguiu ter uma boa atuação. O Atlético Mineiro assusta com esse cruzamento, é que era uma fragilidade que estava muito clara no Vasco. E já é clara há muito tempo como o Vasco marca mal em vários momentos na partida, principalmente quando tem que marcar em transição. O Barros perdendo duelos aqui é normal, né, cara? O Vasco perder duelo o tempo todo. Duelo físico, o Vasco perde o tempo todo. Pô, o Renier é um jogador alto. Não é um jogador baixo, não. É um jogador que tem força. Mas o Barros também é um jogador alto que também tem força. É que o gol que o Vasco leva. No padrão, né? No padrão. Bola aérea na zaga do Vasco. É um Deus nos acuda. É claro que aqui tem treino. Mas o principal fato que faz o Vasco perder esses duelos são os seus jogadores, cara, no final das contas. Se tem um jogador que ele é bom de duelo aéreo, ele vai vencer os duelos aéreos. Se tem um jogador que é fraco de duelos aéreos, ele vai perder. É simples. O Vasco não tem nenhum especialista de fato aqui que tu vai pegar e falar, pô, esse cara ele é muito bom em duelo aéreo. Tu não tem. Tem alguns jogadores que são razoáveis. E o Vasco errando muito. Tu vê que esse time não suporta a pressão. Tu tem que ser muito forte mentalmente pra jogar no Vasco. Principalmente nesses momentos. Quando tá bem o time, é ótimo. A torcida vai estar lá te apoiando. É comentário, é Instagram bombando. É torcedor babando teu ovo. Mas quando chega no momento pesado, poucos têm a parte mental pra sustentar. Tu vê que o Vasco sentiu na hora. Na hora, na hora. Aí o jogo vai pro intervalo, tu pensa que o Vasco vai criar alguma jogada, alguma coisa de mais perigo. O time até tem mais posse de bola, tá mais no campo de ataque, mas não cria. Mérito do Atlético Mineiro, mas muito demérito do Vasco. E o Vasco, como faz mal a sua transição defensiva. Isso é desde os tempos do Fernando Diniz. A transição defensiva do Vasco, um Deus nos acuda. O Vasco não consegue frear contra-ataque de adversário nenhum. E aqui o único jogador que de fato levou algum perigo para o Atlético Mineiro no segundo tempo, jogador que tu sentia que queria algo diferente, era o Cuiabano. E é um jogador que o Vasco vai precisar comprar. Esse lance aqui o juiz dá como a disputa normal de corpo, por mais que foi um lance nas costas, não teve impacto, de fato, né? No Moreira. Lance de finalização do Puma Rodrigues, até a jogada do Vasco é mal ensaiada, né? A bola sai prensada, poderia ter feito melhor essa jogada aqui. Mais uma chance para o Atlético Mineiro. Aquele ponto, perde duelo, transição defensiva muito ruim, erro de passe, transição defensiva muito ruim. E nesse lance aqui o Cuesta foi bem, que errou novamente em outros lances no jogo. Não é um zagueiro que passa confiança. O Cuesta ele é um cara que ele pode fazer um lance muito bom e no lance seguinte ele entregar de uma forma bizonha. E aí o Adson tentando a finalização. O Adson que sentiu principalmente nesse jogo a falta de ultrapassagem de um lateral, né? O Puma atacou muito pouco, aqui vai, claro, por conta do sistema tático do Atlético Mineiro. Ele estava muito preocupado na marcação em vários momentos com o Coelho, que estava sobrando. Mas
Atacou muito mal, foi um jogo muito ruim do Puma Rodrigues. E o Vasco, além de tudo, é um time azarado. A finalização do Bruno Lopes não foi uma finalização ruim. Mas o Everson faz a defesa. A bola bate no Everson, não entra. Quando a fase é boa, essa bola, cara, desvia no goleiro, entra de alguma forma. Quando a fase é ruim, pra tu fazer gol, Deus nos acuda. Fora que o Vasco já não tem jogadores de qualidade assim. Nossa, absurda. E aí, no final do jogo, o Vasco nem sequer consegue pressionar o Atlético Mineiro. Faz uma pressão ali dos 40 aos 45, depois que o juiz dá 6 minutos de acréscimo, acaba. E o Cuiabano sozinho. Como sentiu falta hoje de ter o Andrés Gomes ali do lado dele, o Cuiabano, pra dividir um pouco, né, as atenções da defesa adversária. Era o Cuiabano o tempo todo sobrando com 2, com 3 jogadores do Atlético Mineiro. Ninguém dava apoio. E aí termina a partida dessa forma, cara. É muito triste a situação do Vasco, é só torcer. Nesse momento é somente torcer para que melhore. Porque, como eu falei, o torcedor. O que eu posso fazer efetivamente para mudar isso? Posso colocar a mão na massa? Não posso. É isso. Fui.